Vamos agora, turminha, para a nossa última aula de hoje de ciências, dia 1º/12. Nós vamos entrar lá na página 34, então coloquem a data de hoje, dia 34, página 34, dia 1º de dezembro. E nós vamos ver e no mundo digital, né? Uso de sonar. O que será que isso significa? Uso de sonar. Então, como no fundo do mar é difícil enxergar e a luz não aumenta consideravelmente a visibilidade para enxergar, né? Os engenheiros começaram a usar o som por meio de sonares. O que é um sonar? Sonar é um dispositivo usado em embarcações, o qual emite ondas sonoras. Olha só no desenho. Debaixo da água para detectar e localizar a posição de objetos submersos. As ondas sonoras utilizadas no sonar são chamadas de ultrassons, pois tem uma frequência maior do que audível para os seres humanos. O sonar envia ondas sonoras inaudíveis. O que isso quer dizer? São frequências que não podem ser escutadas pelos seres humanos, que caminham pela água e formam ecos quando encontram alguma barreira, os quais são lidos pelo mesmo aparelho. Então, audível, quando fala audível, que a gente pode escutar qualquer barulho que a gente escuta. E eco? Eco é a reflexão do som que chega ao ouvinte pouco tempo depois, quando é emitido. Você já foi num lugar que você falou e aí você escutou depois? Pois é. De acordo com a profundidade e frequência do eco, o aparelho consegue mapear o fundo do mar. Eles conseguem ver o fundo do mar, cardumes e etc. E aí, eles conseguem ver também através de uma imagem mostrada no visor. Mas aí o Zeca fala, como o som se espalha no ambiente? Vocês já pararam para pensar? Naquela situação lá do barquinho, as ondas, elas se propagam. Jogou a pedra, começou a fazer as ondinhas, né? Não é isso? Faz esse teste aí na casa de vocês. Faz um barquinho de papel, coloca numa bacia, joga uma pedrinha próximo. Vocês vão ver a água começando a movimentar o barquinho por causa das ondas. O Zeca, ele conhece várias formas de demonstrar a propagação do som. Vamos ver algumas dicas dele? Olha só. Ele fala assim, ó. Coloque a mão sobre a sua traqueia enquanto você fala. Aqui, ó. Coloca a mão enquanto você fala. Perceba o som produzido pela vibração de suas pregas vocais. Quando você fala, aqui se move, certo? Outra dica que ele dá é para a gente pegar uma régua. Eu peguei essa curtinha aqui, mas você vai pegar uma régua de 30 centímetros. Aí você vai colocar na tampa da mesa. Faz de conta que isso aqui é a minha tampa de mesa. Eu não vou colocar ela inteira. Eu vou deixar um pedaço e vou fazer isso aqui na minha mesa, certo? Vou segurar e vou balançar a régua. Segura e balança a régua. Ela vai fazer o quê? O que vai acontecer? Perceba o som produzido. Depois, você vai encostar a orelha aí na mesa que você está fazendo lição. E vai pedir para algum adulto bater na outra extremidade da mesa. Você vai estar com os olhos fechados. Perceba o som produzido pela vibração. Então, em todas essas atividades, foi utilizado um determinado meio para que o som fosse produzido, certo? E se espalhasse, ou seja, se propagasse. Então,
Você vai pensar e vai escrever aí. Nesta primeira situação, quando a gente coloca a mão na traqueia, né? O que aconteceu? O que nós utilizamos para descobrir esse som? Na segunda dica ali do nosso amigo Zeca, qual foi o som produzido? Foi produzido através de quê? Em que local? E na terceira, nós utilizamos o quê? Nós não utilizamos o que está aqui, que é a carteira escolar, mas você utilizou o quê? Você vai escrever aí na número 1. Então, o som pode ser propagado por diferentes meios. Pela água, como o caso da emissão do som da baleia, olha só. O ar, olha só, tá mostrando a régua como que é pra gente fazer, ó. O ar, como no caso da régua, ou meio sólido, como a superfície da sua carteira escolar. Questão número 2. Então, além dessas situações que nós vimos aí acima, você vai pensar em outro exemplo do som se propagando pela água, pelo ar e por um meio sólido, certo? Pode pedir ajuda, pode pesquisar, como a gente não tem como debater em classe, né? Todo mundo junto, você pode pesquisar, pedir ajuda para a mamãe e para o papai. Aí, olha só essa número 3. Vocês vão rever o que aconteceu lá na página de abertura, na página 28 e 29, que foram, de abertura não, nas páginas 28 e 29, que nós vimos o quê? Os sons emitidos na rua, né? Foi quando nós entramos no capítulo, na unidade número 8, né? Na abertura da unidade número 8, onde Zeca estava querendo atravessar a rua. Então, está se propagando vários sons ali. Por quais meios esses sons estão se propagando? Que objetos ou que instrumentos ou meios de locomoção, meios de transporte estão propagando esses sons? Então, todo som transmitido vem de uma fonte sonora, ou seja, de um objeto responsável pela vibração e produção do quê? De um som. Aí embaixo, nós temos o exemplo do Zeca. O que o Zeca está fazendo aqui, turminha? Zeca está ouvindo música, não é mesmo? Então, olha só, é como se saísse ondas do rádio, certo? Então, o rádio está ligado em uma fonte sonora, ou seja, ele é um objeto que produz ondas que se propagam, chegando até as nossas orelhas. Os instrumentos musicais também são fontes sonoras. Ao tocar o violão, por exemplo, as cordas vibram e produzem ondas sonoras. Aqui na número 4, você vai desenhar pelo menos 2 outras fontes sonoras que você conhece. Já na número 5, vamos aplicar o seu conhecimento. Você vai olhar ao redor. Onde você está? Você vai escrever 5 fontes sonoras que você consegue observar. Que possa sair som. E aí? E por falar nisso, audição aguçada. Você já aprendeu como o som é percebido por nós e agora acabou de aprender como ele é emitido e transmitido no nosso meio. Você sabe como as pessoas com deficiência visual, as que são cegas, escutam o mundo? Pesquisas recentes mostram que os cegos conseguem distinguir e interpretar frequências sonoras, vibrações das ondas de som, com mais facilidade, devido à plasticidade cerebral que se refere à reorganização cerebral. O que isso quer dizer? A pessoa cega, ela não vê, não é isso? Então, ela vai estimular, o cérebro dela vai ser estimulado para que outras coisas sejam beneficiadas, e uma delas é a audição.
Então, por isso que as pessoas cegas acabam utilizando a audição para perceber pessoas se aproximando, objetos sendo movidos e também a aproximação de obstáculos. Acho que é um grupo de pessoas logo à frente. Olha só o Zeca falando. Sabendo que as pessoas cegas são sensíveis às ondas sonoras, volte lá na página de abertura desta unidade. Lá nas páginas que nós vimos, 28 e 29. Volta lá. Observa novamente a cena. O excesso de ruídos na rua pode fazer com que Zeca cometa erros de locomoção? De localização e movimento? O que você acha? Muitos ruídos ao mesmo tempo perto dele podem fazer com que ele tenha erros na hora de se localizar e na hora de se movimentar? Por quê? Cite. O que é citar? Escreva algumas formas de facilitar a locomoção de pessoas cegas pelas ruas da cidade. O que poderia ter nas ruas da cidade para facilitar com que as pessoas cegas se locomovessem? E para finalizar, integrando com língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós aprendemos a utilizar os pontos corretamente, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, sabendo disso, pontue corretamente as falas do Zeca. Para ajudá-lo, olha só que fácil, hein? Observe a expressão do menino em cada situação. E aí, você vai ler as questões 1, 2, 3 e 4 e 5 e completar. Na questão número 1, o ponto de exclamação foi utilizado para expressar o quê? O ponto de interrogação foi utilizado para expressar o quê? Só marcar um xizinho. Qual foi a fonte sonora presente nas 3 cenas? Qual é o som emitido nelas que se propaga? Quais foram os sons? Hein? Se propagou por onde? E aí, escreva 2 frases, além das que já foram citadas, que corretamente levam um ponto de interrogação e um de exclamação. Então, você vai escrever uma frase interrogativa e uma frase exclamativa. Então, turminha, nós ficamos por aqui hoje na nossa aula de geografia e nós nos encontramos amanhã, quarta-feira, no dia 2 de dezembro. Beijos e até mais!